Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as revoluções industriais. Mas antes de nós chegarmos propriamente dito nas revoluções industriais, nós temos que conhecer os 4 marcos tecnológicos. Então nós vamos ter lá produtos, junto com os produtos, viram, né? Produtos e mercadorias. As fontes de energia e os tipos de transporte. Em cada uma das revoluções industriais, nós vamos ter produtos e mercadorias diferentes, fontes de energia que vão surgindo e os meios de transporte que surgem devido a essas fontes de energia. Temos lá, primeira revolução industrial, século XVIII, onde aconteceu, todo mundo já ouviu falar que a Inglaterra é o berço da industrialização. Por que é o berço da industrialização? Porque foi lá que surgiram as primeiras máquinas. Essas máquinas eram do quê? Principalmente da indústria têxtil. Foi na primeira revolução industrial que surgiu o carvão mineral como fonte de energia para funcionar o quê? As máquinas a vapor. Principalmente navios, né, caravelas e os trens. Tudo isso funcionando a vapor. Com o passar do tempo, lá no século XIX surgiu o quê? A segunda revolução industrial. Mas antes dela, nós não podemos esquecer que na primeira revolução industrial existiu uma grande divisão entre a burguesia e o proletariado. A burguesia era aquela que era detentora dos meios de produção. A burguesia eram os donos das fábricas, os donos das máquinas. E o proletariado era a força de trabalho. Quando começaram então a surgir as máquinas, o que aconteceu? Uma grande divisão de classe social, que perdura até os dias atuais. E aí nós vamos ter como características ainda da primeira revolução industrial a ampliação da jornada de trabalho. As pessoas estão trabalhando cada vez mais, como consequência, uma ampliação da produtividade. As máquinas produzem muito mais e mais rápido. Mas a principal consequência qual foi? O desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? Ele é causado pela mudança de estrutura dentro da indústria. Como assim mudança de estrutura dentro da indústria? A indústria antigamente funcionava apenas com pessoas trabalhando. Com essa mudança de estrutura, o que aconteceu? As pessoas estão sendo substituídas por máquinas. Aonde existiam 10 pessoas trabalhando, hoje precisa de uma operando a máquina. Essas 9 foram mandadas embora. Então, desemprego estrutural, pela mudança de estrutura. Chegamos então na segunda revolução industrial. E aí, como eu falei, segunda evolução industrial, século XIX. Onde aconteceu? Estados Unidos e países desenvolvidos da Europa. Lá na primeira revolução industrial, apenas Inglaterra. Hoje, né, na segunda revolução industrial, alguns países já começaram a se desenvolver na Europa também. E aí, já chegamos na América, com os Estados Unidos. E aí nós vamos ter uma grande navegação marítima, por isso que os europeus, né, conseguiram chegar nos Estados Unidos. Qual era a fonte de energia na segunda revolução industrial? Petróleo. Foi nesse momento que surgiu o motor a combustão, também chamado de motor a explosão, onde nós mexemos a chave na ignição do carro, existe uma faísca no motor que faz com que ele funcione. Foi nessa época também que surgiu a eletricidade. Durante a segunda revolução industrial, nós tivemos alguns modelos produtivos de desenvolvimento. As indústrias começaram a trabalhar cada vez mais e aí foram se criando maneiras diferentes de trabalhar dentro da indústria. Temos como exemplo o taylorismo. O taylorismo tinha como característica a hierarquização da produção. Então, o cargo de chefia tinha mão de obra qualificada e aí muitas vezes era a mão de obra pensante.
O cargo operacional, o operador, ele fazia o quê? A mão de obra especializada. No taylorismo, os trabalhadores braçais não precisavam pensar, vamos dizer assim. Eles não sabiam o que é que ia sair lá no final do produto. Eles estavam fazendo o produto, a parte deles, mas no final da produção, quando se junta todas as peças, eles não sabiam o que ia sair. O segundo modelo produtivo que nós temos é o Fordismo. Era a teoria taylorista, onde cada um tinha sua função, mas numa linha de montagem. Lembrem lá que muitos de vocês já assistiram aquele filme do Charlie Chaplin, que mostra lá as esteiras rolantes. E aí a pessoa fica parada no mesmo lugar, apenas apertando um parafuso, por exemplo. Então, é um trabalho mecanizado, mas feito por pessoas. E aí nós chamamos de produção em série. Vai produzindo um monte de coisa, mas aquele trabalhador está lá apenas apertando um parafuso. O terceiro e último modelo produtivo que nós temos é o toyotismo. Ele vem totalmente ao contrário dos outros dois modelos produtivos. E ele vai produzir apenas quando tem a necessidade, quando o consumidor quer. É o que nós chamamos de just in time, produzir a qualquer tempo. Eu vou numa loja para comprar um carro, eu quero um carro roxo, que ele tenha o banco branco e ele vai ter som, ele vai ter roda, eu escolho do jeito que eu quero. E a indústria vai fabricar da maneira que eu quero. Do mesmo jeito um computador. Podemos comprar um computador na internet, escolher todas as configurações e aquele computador vai ser feito para mim. Então é a produção sem estoque. É produzir apenas quando o consumidor pede. E para terminar, nós vamos ter o quê? A terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial começou na década de 70 e até os dias atuais. Por isso eu coloquei ali século 20 e século 21, onde Japão, Europa, países desenvolvidos e Estados Unidos. A terceira revolução industrial também é chamada de revolução técnico-científica informacional. É o grande desenvolvimento da tecnologia, principalmente em quais setores? Robótica, surgimento de robôs cada vez mais afinados, já estão sendo utilizados braços robóticos para cirurgias no coração, que tem que ter muita precisão. A química fina, a biotecnologia, a nanotecnologia. O que é biotecnologia? A utilização de seres vivos, pode ser na modificação das sementes, os clones. Muitas vezes eles utilizam células-tronco para curar algumas doenças. Então, a vida, seres vivos, sejam as células ou outros animais. Nanotecnologia, o que é pequeno. Lembrem que há muito tempo atrás, os avós de vocês, para escutarem músicas, eles utilizavam aquele disco de vinil, que era muito grande. Diminuiu e virou um CD, um pouco menor. Hoje, num cartão de memória minúsculo, nós conseguimos armazenar centenas de vídeos, músicas e fotografias. Então, isso é a nanotecnologia, cada vez menor. Principal fonte de energia na terceira revolução industrial: energia nuclear gerada a partir do urânio e o surgimento cada vez maior de fontes de energia alternativas. E é claro que a evolução dos meios de telecomunicação, com o surgimento do telefone, posteriormente aparelho celular e hoje a internet, que facilita com que nós nos comunicamos com qualquer pessoa do mundo a qualquer momento. Pessoal, hoje nós falamos então sobre as revoluções industriais e os modelos produtivos. Espero que vocês tenham gostado, façam os exercícios com atenção e até a próxima aula.